essa coisa. Mas, na verdade, é uma coisa bem simples. Como as coisas legais e importantes, elas são coisas simples. Quando você chega numa coisa que ela fica simples, é porque você já passou por muitas histórias, muitos caminhos, até aquilo, de repente, se apresentar diante de você uma simplicidade absoluta, né? De repente, é uma síntese das coisas. Então, as coisas simples, elas são legais, e as coisas importantes são simples, né? Então, essa simplicidade talvez seja o resultado desses 600, 700 anos de trabalho. É uma coisa simples e que é muito antiga e é muito nova, porque por ser tão antiga, ela fica no esquecimento da humanidade. Sempre que uma coisa fica no esquecimento da humanidade, sempre que se perde a história, a ideologia comanda. A ideologia quer fazer a gente acreditar que ela é a história. E a história que não se repete. Toda ideologia tende a se eternizar. O esforço da ideologia é se manter como tal. Sempre que você tenta qualquer procedimento ideológico que seja contrário ao status dominante, tem logo uma reação enorme que te isola para você não comprometer. Mas o teatro é filho da história. O teatro não é filho da ideologia. E nós somos vitimados constantemente por nos considerarmos filhos ideológicos, por não sabermos a distinção entre história e ideologia. E ficamos sendo catalogados, julgados, ou mesmo nós nos valorizando com os valores da ideologia dominante, e não com os valores permanentes, históricos do ser humano, né? As transformações, o movimento permanente. Então, porque está atrapalhando a visão da foto. Ali. É porque eu sentei aqui só por causa disso. Uma coisa que eu sou poético. Duendinho também. Né? Então, o teatro é filho da história, não da ideologia. Então, essas coisas são muito antigas e são muito novas. E de vez em quando elas afloram na cabeça da gente, como se a gente pudesse recuperar a memória da nossa eternidade. Então, essa questão da arte pública é muito forte. A arte é um sentimento público. A arte é sentimento público, é público. Se vocês olharem dentro de vocês, cada um de vocês, o que vocês têm é um impulso público de doação. É um impulso público de doação, é tão forte que vocês não conseguem nem esperar um lugar para dar aquilo. Igual tá com dor de barriga, sai cagando pelo meio da rua. Entende? Você não aguenta segurar. É um impulso, é público. Então, eu preciso de um lugarzinho para apresentar a minha arte pública. Não, é público. Eu mostro, eu arrebento, eu mostro em qualquer lugar. Eu tenho necessidade disso. Tem ali, e os que têm o chamado para a rua, tem esse chamado mais claro, porque não são voltados para o mercado, nem para a autossustentabilidade. Todos nós queremos nos sustentar, ninguém quer morrer de fome. Eu estou dizendo que o seu sentimento, aquele que é o melhor que você tem para dar, não pode ser transformado numa mercadoria para ser vendido. Eu falo, eu tenho aqui uma coisa muito boa para te dar, mas não vou dar. Se quiser, você compra. Entende? Porque dar eu não dou. Entende? E a gente fala que dar não dói. O que dói é resistir, né? Que é uma máxima do tá na rua. Entende? Porque o ofício é o da doação. E a arte é esse ofício da doação. A arte é pública. É uma arte pública, ela se faz assim. E ela tem sido pública ao longo dos séculos. Ela só é privatizada a partir do século XVII, século XVIII. Até então, a arte era pública. Os pintores pintavam coisas maravilhosas para as igrejas. Eles não pintavam para vender. Eles pintavam para o fiel, para fazer a devoção do santo, para enfeitar, para você entrar na igreja e ficar em estado de graça. A arte ali com critério público. Os gregos faziam as casas, a arquitetura, as estátuas dele, que é para a contemplação e a fruição de todas as pessoas. O Fídias não fez aquela estatuazinha dele para vender por 5 milhões. Fez para que as pessoas compartilhassem com ele desse mundo, fez o mundo para os seres humanos. Entende? O Van Gogh bota o desespero dele, que ele quer compartilhar com o mundo, é inevitável, com toda a dor e o desespero. Eu preciso fazer isso, eu preciso fazer isso. O irmão falava, faz outra coisa para vender, eu preciso fazer isso. E ele não queria fazer para ele.
Queria fazer para o mundo. Não conseguiu vender um quadro enquanto vivo. Entende? Por causa da privatização da arte. Hoje um quadro dele vale 100 milhões de dólares. Olha a loucura que é isso. Ele que morreu louco, se suicidou e cortou a orelha. Entende? E o quadro dele vale ser... Por quê? Porque a arte privada, você tem que viver disso, você tem que ser capaz de sua sobrevivência, você não pode ser louco, você não pode sair por aí pintando nas paredes. Vai pintar nas paredes, cara, tu tá maluco? Entende? Vai ganhar o quê com essa porra? O máximo uma entrevista na TV Globo, num programa sobre hippie, funk, entende? Você não vai ter nada. Então, a arte, ela se privatiza. Mas ela é de natureza pública. E a arte que nós fazemos é pela sua própria característica pública. A arte que nós fazemos é a arte pública por excelência, é historicamente pública. Recuperar esse conceito de arte pública é recuperar uma possibilidade histórica e sair da área da ideologia do sistema capitalista, da burguesia mercantilista, da burguesia protestante, onde a prosperidade é a nota forte, que tinha um sentido na época do Lutero. Na época do Lutero tinha sentido falar em prosperidade, porque os burgueses prosperavam, ficavam ricos e a igreja não reconhecia e a aristocracia não reconhecia. Os burgueses sustentavam dinastias, botavam dinheiro nos palácios, porque eles vendiam terra, eles faziam construções civis, eles já trabalhavam com banco. O burguês não trabalha com as mãos, não produz nada. Jamais o burguês vai fazer uma cadeira como essa. Ele lida com o dinheiro, ele é um atravessador, ele lida com o dinheiro para lá e para cá. Então esses burgueses, já com os cofres cheios de dinheiro, sustentando as dinastias, ainda assim não podiam ser ricos, não podiam ter dinheiro, é pecado os negócios dele, não podia nada. Aí chega o Lutero, que ele, o Calvino, são de famílias burguesas ricas, ele fala, mas como é que pode ser tudo para a igreja e tudo para a aristocracia? Está errado, Deus não faria uma coisa dessa. A prosperidade é só para eles? Fala, não, a prosperidade é para todos. Ele não deixou os camponeses entrar. Porque quando os camponeses foram atrás, ele caiu de pau. Os protestantes mataram muito camponês. Entende? Porque é para todos, é minha classe, é o meu grupo. Os camponeses que se viram. Ainda hoje eu acho que o que acabou com o socialismo da União Soviética é que não tinha nenhum Deus para garantir eles. Eles não inventaram nenhum Deus. Ia mentir. Não, Deus falou que agora é assim, mas negaram. Fala, Deus está morto. Aí fica bem difícil. O Lutero veio com tudo, entende? Veio com Deus, a pátria e a família. Veio com tudo junto, não é? E fez essa questão, colocou essa questão da prosperidade ser uma coisa acima de tudo. E tirou da cabeça das pessoas que o lucro era pecado, como se dizia na época, lucro é pecado. Um dinheiro não pode se multiplicar. Dinheiro é dinheiro, 100 é 100. Se 100 virar 120, é contra a natureza. Só se multiplica os seres vivos. Então nós nos multiplicamos. Eu posso virar 1, 2, 3, 4, 5, 6, posso ter netos, posso ter família, posso ter mulheres, posso ter marido, posso ter tudo. Eu me multiplico, meu cachorro se multiplica. Agora dinheiro não. Dinheiro é morto. Se o dinheiro se multiplica, isso é contra a natureza. E não deixa de ter uma sabedoria nisso, entende? É que a igreja perdeu as estribeiras, entende? Mas se você parar para pensar, entende? Não deixa de ter uma sabedoria nisso. Não pode multiplicar o dinheiro como se fosse ser humano. E aí começa a se multiplicar igual rato no teu bolso. Você cobra juros e tudo. Então, se você tem 120, a igreja já queria te pegar. Aí acaba com isso, vem o judaísmo junto com o protestantismo, formam o pensamento da capitalista ocidental. Então, aí é nesse período que a arte se privatiza, vai ficando privada. Inicialmente são os mecenas. A arte é tão pública que antigamente, antes da burguesia, eram os mecenas que mantinham os artistas. E os artistas pintavam para todo mundo. Era uma arte para todos. Falaram, vou fazer uma Nossa Senhora do Perpétuo Socorro para a adoração. E o artista, às vezes, não era nem católico, nem religioso. Mas ele caprichava daquilo. O artista é capaz de pegar tudo. E bota um quadro que é para elevação de todos.
a nossa eternidade se faz através disso, da história se faz através não da duração individual, mas da permanência das coisas que são características fortes do ser humano. Então, essa permanência é importante, mas frequentemente nós perdemos contato com essa permanência. E aí você vai trabalhando, vai escarafunchando o seu mundo, o mundo à sua volta. Um dia você entra em contato com o mundo, mas você entra em contato também com as coisas mais profundas de você mesmo. E você começa a se reconhecer, a se ver nas coisas. Eu me lembro, eu começando a fazer teatro de rua, logo que eu saí de teatro de rua, era uma investigação, vamos dizer, podia chamar de formal. Eu fui para a rua porque eu estava interessado nas questões do espaço. Falar aqui dentro do teatro, eu sei que eu faço assim, meu gesto bate ali. Aquilo. Agora, do espaço aberto, o que eu tenho que fazer para o meu gesto existir e não se perder? O que eu tenho que fazer para o acontecimento mesmo que eu estou provocando, construir uma catedral, uma arquitetura em volta de mim, sem a utilização da parede? O que eu produzo com a minha atividade que é capaz de fazer uma catedral que me envolva e todos os que estiverem dentro de mim, e cujas únicas paredes é a sociedade organizada à minha volta, é a estratificação social desorganizada e uma outra organização possível do ser humano livre. O maior na frente, o outro mais atrás, a mulher na frente, o homem na frente da mulher para encostar nela, e ter dessas formas eternas de organização social, que não é de classe, quem é mais rico senta na frente, quem é mais não sei o quê. Teve um espetáculo de rua lá no Rio de Janeiro, isso parece simples, mas não é. Teve um espetáculo de rua no Rio de Janeiro, eu nem fui ver. Mas é um desses grupos europeus que tem dinheiro há muitos anos. Não basta de teatro você ter dinheiro. Você tem que ter dinheiro muito tempo. O dinheiro só começa a significar quando você aprende a usar ele. Não é para um espetáculo. Então esse grupo de teatro italiano, ele tem 40 anos. E tem dinheiro há 40 anos. Com Marianne Muschini, tem 40 anos. Ela tem dinheiro desde 1970. Hoje ela sabe lidar com o dinheiro. A miséria não é a condição das virtudes, diz o Brecht. Se a gente tiver dinheiro, a gente vai aprender as virtudes de ter dinheiro. Nós somos fodidos porque somos fodidos. Não é por nenhuma graça de Deus. Entende? Porque nós não temos dinheiro. Se vem dinheiro da nossa mão, a gente não sabe nem o que fazer. A FUNAT queria dar para o grupo do Humberto 150 mil reais. Eu falei, não pode dar dinheiro para o Humberto, dá 25 reais. Porque ele não sabe lidar com esse dinheiro. Não é verdade? O que você vai fazer? Gente, agora, o que eu faço? Você já tem ali uma construção que é do pouco dinheiro. Então, fica difícil. Por que eu falei do dinheiro? Do espetáculo que você falou do Rio de Janeiro. Ah, do espetáculo italiano. Eles tinham dinheiro há muito tempo, era um espetáculo bonito. Tinha grua, entende? Tudo era legal. Eles andavam de bicicleta no alto. A parte mais bonita do espetáculo é quando entraram os atores do Tá na Rua. Tudo vivo, entende? Mas só eu te contei isso para dizer que eles foram obrigados pelo governo do Rio de Janeiro a construir uma área VIP dentro da praça para as autoridades assistirem o espetáculo. Eles foram obrigados, os italianos estavam furiosos. Mas nós fazemos na rua, é para não ter área VIP, é para ter outra organização. Ah, nós tem que ter. Fizeram a área VIP lá. Eu só dizendo, porque eu fui para a rua para saber como é que se organizava o mundo em torno do meu espetáculo. E de que maneira o meu espetáculo se organizava com esse mundo que estava ali. Só que eu ignorava uma coisa. O que ia estar em volta de mim, por mais que eu dissesse a parede humana, era humana. E eu pensava, era a parede. Entende? É parede humana. E eu queria saber das paredes. Quando eu fui para a rua, a parede era humana. Aí eu fazia assim, a parede mexia. Fazia assim, a parede mexia. Falei, caralho, tem coisas aí que eu não sei. Aí, de repente, eu fazia assim. Eles reagiam e falavam, eu já vivi isso. Eu fazia outro jeito e falava, eu sei o que é isso. Eu já vivi. Aí, aquele sem dente, que sempre aparece nos teatros de rua, aparece o sem dente dando risada, né? Nos documentários. Eles catam o mais fudido. Pega ali. Mais expressivo. Né? Toda vez. Pode ter a Princesa Elizabeth lá, eles vão pegar o sem dente. E aí, ó. É nosso público, né? Então, mas aí eu fazia assim, e ele fazia assim, e eu via que ele estava também sabendo o que era aquilo. Eu falei, ele não ignora isso. E tem gente que faz curso de formação de plateia, né?
E fazer curso de formação de plateia é a coisa mais odiosa do mundo, né? Eu tenho ódio quando me falam em formação de plateia. Tem que fazer bom teatro, a plateia existe daí. A plateia que faz o teatro, não é o teatro que faz a plateia, né? Então nós viemos do coro e ao coro retornaremos. Então é esse o nosso caminho. Então você preparar uma plateia para te assistir é de uma arrogância, é de um absurdo, é considerar o teatro uma doação dos deuses para alguns seres privilegiados para se exibir e preparar a pobre turma que está ali para entender essa graça divina. Porra, o Dionísio, que é o deus do teatro, nunca subiu no Olimpo. Nunca subiu. Ele não chega lá. Ele é filho da puta. Ele não tem, a mãe dele não tem pai. Ele é igual a Jesus Cristo. Ele é bastardo. É difícil. Entende essa coisa? Então, o Dionísio é do Olimpo, não é de lá. E a gente fica se comportando dessa maneira. E eu fui para a rua com essa ideia de teatro. Eu era teatrista, fazia teatro de palco, ganhava prêmio e tudo. Aí, fui. Mas quando eu fiz assim, o mundo inteiro fez comigo. Reagiu. Falei, caralho, eles sabem mais disso do que eu sei. Tem alguma coisa viva na memória da humanidade que tem a ver com isso que eu estou falando. Esse gesto que eu faço, que é eterno e é novo. É eterno agora e é novo sempre. Sempre, porque ele está na cabeça descendente que está vivendo. Do último da escala social ao primeiro da escala social, todos tinham de alguma maneira isso dentro deles. Então, eu fui para a rua para ver o espaço, cheguei lá e encontrei o ser humano, né? E aí começa a mudar tudo. A hora que eu comecei a perceber que eu tinha em torno de mim uma formação de plateia totalmente distinta daquela que eu estava acostumado a ter dentro das salas de aula, de teatro, dentro de uma sala de teatro, eu comecei a ver que eu estava trabalhando pela primeira vez na vida com um grupo heterogêneo. E eliminada a estratificação social, começa a aparecer as eternidades de cada um de nós, aquilo que é permanente dentro da gente, que é movimento, que é transformação, né? Essa coisa toda. Isso tudo começa a vir à tona. À medida, então, que eu fui derrubando os procedimentos ideológicos que estavam dentro de mim, começa a aparecer uma possível eternidade para cada um de nós. E nós sabemos que nós seremos eternamente velhos e seremos eternamente jovens, que o teatro tem essa idade, a idade do tempo. Não tem idade. O teatro é tão antigo quanto o tempo e é tão novo quanto o tempo. E descobrir isso é descobrir a contemporaneidade do teatro. É descobrir como é que a nossa arte pode ser contemporânea. Contemporânea, para mim, é aquilo que está junto com a história. É aquilo que reage à história, que está antenado na história. Isso é contemporâneo, porque o tempo é agora. Moderno é a pior coisa que existe. Moderno é que não está ligado nada. O novo nasce velho. O novo nasce velho. É novo hoje, amanhã está velho. É novo hoje, amanhã está velho. É novo hoje, amanhã está velho. O contemporâneo é perpétuo movimento. E está de acordo com a história, não está de acordo com a ideologia. O moderno é carregado de procedimentos, angústia e desespero ideológico também. Que a gente vê o tipo de experimentalismo, o tipo de arte que se faz, a falta de caminho, a desorientação, a ausência de diálogo real com aquele que seria o objeto da doação artística. Tudo isso é moderno. O contemporâneo é permanente. O contemporâneo está de acordo com os tempos. Pode não estar de acordo com a ideologia, mas está de acordo com os tempos. A ideologia hoje é da privatização absoluta aqui do nosso mundo. A privatização absoluta, a autossustentabilidade. Eu tenho ódio dessa palavra sustentabilidade, viu, gente? Eu tenho problema com essa palavra sustentabilidade. Então, a ideologia hoje é o privado levado ao extremo e a sustentabilidade. Se quiser assim, farinha pouca, meu pirão primeiro. E o resto que se foda. Entende? Então, é um pensamento desse, o pensamento da autossustentabilidade. Então, eu ia falar outra coisa. Chega aqui, desce o santo, a entidade pega. Aqui o santo é muito forte. É pesado. E eu chego aqui, o Pavanelli de lá, o Humberto na minha frente, as entidades são poderosas. Tá aqui só fazendo
captando, né? Então, essa eternidade do nosso procedimento, eu perdi um pouco o fio do que eu estava dizendo, mas eu estava dizendo que o teatro é filho da história, não é filho da ideologia. E que ele é permanente, ele é eterno dentro da gente. Então, quando eu fui fazer teatro de rua, eu descobri que tinha uma eternidade naquilo que eu estava fazendo. E que passageiro e fugaz, sempre falo o teatro é passageiro, fugaz. Passageiro e fugaz é esse teatro que se faz de acordo com a ideologia. Esse vai embora, está indo embora. Mas a eternidade, o teatro, a forma de manifestação livre do ser humano que se chama teatro, essa daí é permanente e é o que faz a nossa eternidade. Se a gente ficar prisioneiro de uma maneira ou de outra da ideologia, estamos condenados. Mas se a gente descobre a nossa ligação com a história, você passa a ser de outra maneira. Então, trabalhando na rua, eu achava que eu ia investigar o espaço, como de fato investiguei, mas o que eu encontrei ali foi a eternidade do teatro. Uma eternidade que eu não conseguiria ver em nenhum lugar das salas que eu frequentava ou frequentei. Eu frequentei muitas e frequento. Eu vivo de frequentar essas salas. É o meu ganha-pão. Entende? Procuro não prostituir demais. Mas faço uma coisa que eu não gosto, que é para sobreviver. É essa da sala. E lá dentro eu vivia a angústia de fazer uma arte fugaz. Uma arte sem sentido, uma arte que servia a uma parcela da população, que, além de tudo, tinha exigências ideológicas muito claras a respeito daquilo que elas queriam ver, se eu quisesse receber o ingresso que ela ia pagar para mim. Então, era um aprisionamento muito grande. Então, eu só não podia enxergar nenhuma possibilidade histórica daquilo que eu estava fazendo, por melhor que fosse. Nunca fiz um teatro alienado, nunca fiz um teatro de puro entretenimento, sem ter alguma coisa. Sempre fui muito preocupado, no mínimo, com a linguagem, ou no máximo com a linguagem também, porque eu preocupo mais com linguagem do que com mensagem. Eu não gosto de mensagem. Acho que teatro não é telefone. Entende? Alô, uma mensagem para o senhor. Entende? Eu me preocupo com a linguagem, de que maneira a gente... de que maneira a gente se comunica. Então, nunca fiz o teatro fora de uma perspectiva histórica, mas dentro de uma sala fechada e com todas as condições do rito que a sociedade burguesa, da burguesia mercantilista, criou. Então, o nosso teatro, a fonte religiosa dele é o culto protestante. Então, o teatro da burguesia protestante é esse teatro da sala fechada. Então, só fazia esse teatro com esse ritual da burguesia mercantilista, que é quem frequenta, quem paga e que faz todas as coisas. Então, eu precisei sair. Fui para fora. É aí que a gente fala, jogar fora a camisa de força da ideologia para poder vestir os trapos coloridos da fantasia. Uma liberdade absoluta, eterna. Não tem uma roupa do Tá na Rua que é uma roupa completa. Não tem um endereço que é um endereço completo. Tudo é muito velho e tudo fica muito novo o tempo todo, justamente para não nos vestirmos com a camisa de força da ideologia, que até na maneira de vestir ela te tolhe e te diz qual é o seu comportamento. Entende? Então, essa liberdade foi conquistada. Né? Nossa liberdade é conquistada, essa liberdade é conquistada. E uma liberdade conquistada não pode de maneira nenhuma ser ignorada. Por nós mesmos. Por nós mesmos. Liberdade conquistada é a liberdade da qual nós não podemos nos afastar de maneira nenhuma, sob pena de sobrevivência precária e ruim. Entende? É essencial que a gente tenha essa noção da liberdade conquistada. Os que têm esse sentimento e que passaram por isso. Mas também, se não passaram por isso, aos poucos, entendendo a nossa militância, nosso exercício, o trabalho que nós fazemos, nós vamos provavelmente perceber que nós que fazemos teatro de rua somos muito mais perto da liberdade do que eu que fazia teatro e ganhava prêmio e saía da capa de revista dentro das salas fechadas. Entende? Mas longe de qualquer liberdade. Então, quando eu vou fazer historicamente a minha atividade, eu tenho a minha liberdade conquistada. É uma coisa da qual eu não posso abdicar. A minha liberdade não é condicional. A minha liberdade não é, se você fizer isso, você é livre. Não, eu sou livre, faço o que eu fizer. Entende? Você pode até, se quiser, dizer que a minha liberdade infringiu a lei. Duvido,
Duvido que exista uma liberdade real, verdadeira, que possa ser contrário ao interesse da humanidade. É contrário ao interesse da ideologia, que não quer que as coisas aconteçam. Mas liberdade conquistada é liberdade conquistada. Tivemos uma briga, a maior parte de vocês sabe, uma briga feia com a Secretaria de Cultura de São Paulo, com a Jandira Fegali, bundão, ela é bundão, entende? Por causa disso. Ela falou, é livre atividade de rua desde que cumpridas essas, 2 metros, 4 metros, 5 metros e tudo. Então, a liberdade é condicionada. A liberdade condicional é para preso. É para preso. Liberdade, você está livre desde que você não pise na bola. Entende? E era um decreto, não era nem lei. Então, eu falei, não. E eu conquistei a minha liberdade. Eu vivi os anos da ditadura, eu saí dos teatros, eu fui para as praças, eu lutei por isso, paguei um preço por essa liberdade. Ela não vai ser agora devolvida para mim sob a forma de liberdade condicionada. Não vou fazer, barrei o decreto e está barrado o decreto. Entende? Não sai, aquele decreto não sai. E não é decreto para o teatro de rua, tem que ser projeto de lei. Decreto é controle. Nós não precisamos de controle, nós precisamos de estímulo, apoio e avanço. Né? Mas como é que vai vir esse apoio, estímulo e avanço se nós que somos nós não tivermos um pensamento claro a respeito daquilo que nós fazemos, não chegarmos a algum consenso a respeito da nossa atividade, historicamente a respeito da nossa atividade, sociologicamente a respeito da nossa atividade, antropologicamente a respeito da nossa atividade. Então, não teremos nenhum respaldo se nós mesmos não soubermos nos dar esse respaldo. Tudo isso eu estou falando bem depressa. Mas como diz o Peter Brook, eu levei a vida inteira para descobrir. Eu posso falar em 15 minutos, mas eu levei a vida inteira. O que significa que não existe existência inútil e não existe lugar conquistado. Por melhor que você esteja, se você chegar num lugar e nesse lugar você parar de se movimentar, de se entender, de se questionar, você vai levar a vida inteira e não vai aprender nada. E vai poder chegar aos 80 anos e não ter nada para dizer, porque você não viveu a tua vida, você ocupou posto, você chegou em lugares. Então, o que eu estou dizendo, eu estou podendo dizer depressa, mas eu levei a vida inteira para aprender. Mas eu acho que nós temos vida, temos experiência comuns, muito que nós podemos compartilhar e pensar. Então, o que eu penso não é nada complicado, mas é anterior à ideologia, é histórico. Então, quando eu fui para a praça fazer o que eu faço e conquistar minha liberdade, eu entrei em contato com uma possibilidade remota e atual, antiga e nova, dentro de mim como ser humano, como cidadão, fazendo o teatro da praça. E comecei a ver que aquilo que eu fazia era muito antigo, é uma arte muito antiga. Daí, para pensar que a arte é muito antiga, é um pulo, embora a gente não pense. Mas a arte, ela é inata, ela é congênita, ela nasce junto com o ser humano. Não é? Então, a arte é muito antiga. A arte não foi inventada pelo Picasso, por melhor que ele seja, nem foi inventada pelo Rembrandt, pelo melhor que seja, não foi inventada por ninguém. A arte é uma manifestação incontrolável dos melhores lados de nós, seres humanos. Né? A arte é a possibilidade de eu oferecer ao outro o melhor que eu tenho de mim. Então, é muito complicado no mundo onde nós vivemos, porque a arte é vendida. Então, seria o caso de dizer, não me peçam para vender o que eu tenho de melhor para dar. Né? Essas ideias vai correndo na minha cabeça e começa a recuperar e a fazer uma ideia de arte pública. A arte que não é vendida, a arte que é um exercício inevitável do ser humano em direção ao mundo quando ele vive. É um exercício de doação e generosidade. A arte e o teatro principalmente, mas as artes em geral, é uma atividade que só pode ser feita com o melhor dos nossos sentimentos. Ninguém faz arte com maus sentimentos, porque a arte em si é um impulso generoso de doação, criação e transformação. E mais, é generoso porque é para ser compartilhado. Não existe nenhuma arte
que não tenha o desejo fremente do compartilhamento. É essencial que seja compartilhada. É essencial para o nosso bem-estar, para a nossa vida, para a nossa cabeça. Eu estou dando e sem olhar quem, mas ela não se realiza se ela não for compartilhada. Então, não há possibilidade de você fazer uma arte que não seja compartilhada. Não há possibilidade de você ter um impulso maravilhoso de doação e fazer aquilo e guardar e esperar alguém para oferecer, para comprar. Olha a torcida que é, né, dentro da natureza humana, essa coisa. E o que é de desmérito do que se chama arte. E arte pública. A arte pública, eternamente pública. Sempre pública. A arte é pública. E a distorção que é quando esse impulso de generosidade é canalizado para o mercado e para a autossustentabilidade. Não tem que ser autossustentável. Tem que ser sustentável porque é útil, porque é importante, porque é necessário. Se só o que é autossustentável é que é útil, haja cu. Entende? Porque cu é autossustentável. Entende? Ser usufruída por poucos que tenham acesso a isso. E quem produz também, um ser muito especial que tem essa possibilidade de fazer uma coisa linda para si mesmo, que faz eu querer aquilo que ele tem. Ele fala, isso é meu, você quer, eu te vendo. Já muda o ser humano, muda a nossa cabeça, muda as relações sociais entre os homens e cria um mundo igual a esse onde nós estamos vivendo. Nós sabemos que mundo horrível nós estamos vivendo. Estamos vivendo o final, ainda bem, é um estertor. É um estertor, estamos vivendo uma decadência. E é na hora da decadência que as possibilidades novas começam a aparecer com mais clareza. Não podemos perder esse momento de decadência para afirmarmos o futuro agora. Agora, não tem futuro. O futuro acontece agora. Agora, o futuro só acontece no presente. Os gregos falam isso e é uma bobagem, é verdade mesmo. Se não tiver amanhã, amanhã que é o futuro. Então, mas vai ser presente. Amanhã, agora aqui é o futuro. Então, nós temos a possibilidade de começar a estar construindo o futuro agora. E tem que ser agora, não dá mais tempo. Já passou da hora. Vamos esperar o quê? Acabar para começar? Está ruindo, está acabando. E quanto mais acaba, dos escombros vão aparecendo possibilidades novas. E essas possibilidades não são restos de uma tragédia. Não, as possibilidades que são as possibilidades eternas do ser humano de avançar, de se recuperar, de se reconstruir e sair adiante. E de vencer as ideologias que não querem deixar a história se fazer. Tanto que houve um momento aí, quando caiu o mundo socialista, o império socialista soviético ruiu, teve um pensador japonês que saiu e falando, a história acabou. Ele falou, a história acabou. Ele já veio várias vezes a público dizer, desculpe, a história não acabou. Porque quando acabou o socialismo, acabou a antítese, a tese, acabou a possibilidade de desenvolvimento histórico. Se não tem isso mais, não tem mais história, o ser humano passa aí. O homem é o lobo do homem. E é disso que se trata. E cada um que se vire. Entende? Não tem história. Aí, à medida que isso acabou, a gente está vendo as coisas acontecendo. Então, imediatamente, outras coisas começam a aparecer. Parece uma coisa aqui, uma coisa ali, um movimento aqui, outro movimento ali. Nenhum mais é partidário, nenhum mais é orientado, é mais nada. Mas são necessidades humanas mais profundas que não estão sendo atendidas e não serão atendidas por esse sistema violento que a gente vive e que é falido, que você está vendo as pessoas andando no meio da rua em Nova York, protestando contra o Wall Street, os próprios americanos. Quem poderia imaginar? Isso é o futuro. Isso é o futuro. O futuro está nas ruas de Nova York. O futuro não é Wall Street gloriosa, novamente fortalecida. Não será. Não será. Já era. Assim como aquela torre lá, vai ser difícil reerguer aquela torre. Porque depois do aniversário, oba, vamos reerguer. De repente, o que apareceu no lugar que vai erguer? Protestos contra a sociedade capitalista, que ergueu aquela torre. Os porões daqueles edifícios eram cheios de ouro, era ouro vivo, era reservas de ouro guardada ali. Então, Osama Bin Laden foi um novo Moisés, que chegou e estava todo mundo lá dançando em volta do bezerro de ouro, e ele chegou lá e falou, para já com essa farra, entende? Para já
E mudou tudo, os judeus entraram noutra, foi bom para eles. Entende? Então Osama fez isso, derrubou o bezerro de ouro do Ocidente, né, em torno do qual nós todos estávamos lá. E quando pensavam que ele fosse voltar, o que veio é um povo protestando contra os desmandos do sistema financeiro, contra a exploração, contra a manipulação de todas as coisas, uma sociedade bem preparada, escolarmente bem educada, sem futuro, sem emprego, sem possibilidade nenhuma, investimento maciço em educação e o jovem desempregado bem formado na rua, como é o que está acontecendo na Europa também. Nós não temos isso ainda, o jovem europeu reclama porque ele é capaz e não tem emprego para ele. E não terá, porque quem domina são os bancos. E tudo que está sendo feito é para pagar os bancos, porque se os bancos falirem, não tem o sistema internacional, porque são os bancos que financiam todas as coisas. Então precisam ter fontes de dinheiro vivas ali o tempo todo. O banco vai falir, bota dinheiro no banco que é para manter a gente vivo. Deixa falir, né? Deixa falir. Devia deixar falir, porque deixa falir, é melhor a Grécia se refazer sem o banco do que tirar comida da boca do povo para pagar o banqueiro filho da puta, com o seu jato maravilhoso, com os seus hotéis. Então, a gente vive uma decadência, né? E tem uma eternidade que nós fazemos que supera as decadências. Tudo isso são coisas que passam pela minha cabeça a respeito dessa coisa de arte pública. Então, renovar o conceito de arte pública. Embora a arte tivesse sido sempre pública ao longo dos séculos, dos milênios, e só nos últimos 3, 4 séculos que ela fica privada, embora isso, a gente tem a sensação que a arte é um exercício privado de sensibilidade, e desde que eu seja extremamente bem dotado, eu vou ser olhado como um ser maravilhoso e especial, que sou capaz de florear os meus afetos e mostrar aí para quem quiser comprar e vender, e para fazer aí um puro exercício de ego, e não um exercício de doação generosa e genérica. É um compartilhamento das melhores coisas que você tem para dar. Entende? O impulso artístico é um impulso de doação daquilo que a gente tem de melhor. São os nossos melhores lados que gritam quando a gente quer fazer essas coisas. É uma exigência, você tem que oferecer isso para alguém. Se você não oferece, você não fica legal. Você tem que ir e oferecer generosamente para as pessoas tudo que está ali dentro. E no retorno, no embate e na negociação que se estabelece entre essa oferta, você desenvolve as suas capacidades, você desenvolve o teu gesto, você desenvolve a sua atitude, você produz um saber ligado à atividade pública e não um saber ligado à atividade privada, não é? Então, essa é uma questão que eu acho que é vital para nós que fazemos teatro de rua. Eu venho pensando muito, qual é a coisa que nos une? Não pode ser o espetáculo. Ele faz uma coisa, ele faz outra, ele faz outra. Existe uma variedade rica, uma variedade possível nas manifestações dos teatros de rua, como não tem numa sala fechada, que corre o risco da autossustentabilidade. Nós podemos ter tantas propostas quanto sejam os grupos de teatro de rua que existem no Brasil, no país, no mundo, onde for. Então não há de ser o espetáculo que é a coisa que nos une. Mas nem é também, ele é do meu partido, então eu estou unido com ele pelo partido, ou somos todos elementos de partidos e tarefas políticas e que estamos fazendo, isso também não nos unirá. Se botar um partido, já colocou outro, não é nada isso o que nos une. Então, fica para mim a ideia de que o que nos une é a necessidade absoluta que o exercício da nossa atividade seja feito em espaço público. Nós não podemos fazer teatro de rua em espaço privado, dentro de uma sala. O que nos une, que todos nós temos esse impulso original do primeiro ser humano, de se oferecer em praça pública, gratuitamente, mesmo precisando do dinheiro, mesmo passando depois um chapéu, mas você não passa antes. Se você passa antes, fica pior. Você passa depois o chapéu para tirar o dinheiro para comprar a sua comida. Mas esse exercício no espaço público é comum a nós todos. Quem aqui não faz teatro em espaço público?
Pô, então já temos uma coisa que nos une, né? Vou provar, fiquei morrendo de medo de alguém levantar. Eu ia falar, você não tinha que estar aqui. Tá no lugar errado. Né? O que está fazendo aqui, aproveitando essa paisagem? Tem festa, vai lá. Não pode esse tipo de gente que só vai nesse encontro para namorar. Então não dá. Mas essa coisa nos une bem. E talvez a gente tenha ideias diferentes, ou intuições, ou pensamento diferente, é o que isso significa. Mas tentar entender isso de uma maneira que explique não um ser humano, mas todos nós seres humanos, é uma tarefa importante e que pode dar para nós um real retrato, uma relevância verdadeira da importância disso que nós fazemos. Porque uma das coisas principais que o sistema faz é desconsiderar tudo aquilo que não seja de acordo com os valores deles. Então, num sistema extremamente particular, privatizador, individualista, como esse que nós vivemos, pessoas como nós que saímos e vamos tocar um tambor no meio da rua, fazer teatro, somos no mínimo desprezíveis. No mínimo desprezíveis. Não temos competência, aí fomos fazer essa merda. Porque se fosse bom mesmo, não estava lá. Estava dentro da sala fechada. Não estava, né? Não tenho certeza que se fosse capaz de fazer coisa melhor, não estava fazendo essa merda que faz. Entende? E a gente também acaba assumindo isso. A pior é que a gente assume isso também. Fala, pô, eu estou fazendo aqui uma coisinha que não significa nada, ninguém olha, ninguém nada. Às vezes eu consigo contato com o público, mas solitário, sozinho. Também um dia eu vou fazer teatro legal, vou arranjar uma sala para mim, eu vou fazer tudo, vai ver, eu quero ver os caras lá dentro batendo palma, pagando dinheiro para mim, e eu lá. Entende? Você começa a fazer esses sonhos, que é o sonho do artista da burguesia, da mercantilista, é o sonho do vencer na vida através dos seus próprios méritos. Então, se o seu mérito é a doação generosa, você tem que vencer através disso, você tem que ficar rico, você tem que ser reconhecido. Tudo isso são valores ideológicos que a gente acha que são valores eternos da humanidade e que é assim que o mundo bate e tem que ser assim. Não é, não é. Até na biologia já existem questões graves e questionamentos graves sobre o Darwin. Se realmente a natureza avança através da livre concorrência, seleção natural. E a seleção natural é ver-se o mais forte. Então já há pensamentos biológicos que dizem que a natureza é extremamente colaborativa. Ela não é eliminadora, ela é colaborativa, ela trabalha para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. As pessoas podem, eventualmente, uma coisa ou outra desaparecer, mas ela está vendo que quem é destruidor é o ser humano. A natureza, não, a natureza é colaborativa. E se nós olharmos nossos impulsos também de arte pública, nós também somos colaborativos. É porque a ideologia do sistema e o pensamento religioso, político, da burguesia e do pensamento do capital internacional criou dentro de gente essa ideia de que vence o melhor. Faria pouca meu pirão primeiro, então eu tenho que eliminar os inimigos. E o sentimento cooperativo desaparece dentro da gente. Então, nós vamos para a praça com a ideia de que nós somos a última coisa do sistema. E somos. Somos. A última. Estamos lá embaixo. Nós somos o rabo do rato. Entende? Lá embaixo, lá embaixo. Mas se você se coloca historicamente, você começa a ter outras possibilidades, né? Se você não se vê como a mais precária manifestação da arte privada, que somos nós artistas de rua, que não sabemos nem falar, toda hora fala, precisa fazer aula de dicção para os artistas de rua, entende? Aula de dicção é boa, né? Português, Problema de... Não, eu vi, já me falaram isso, você não acha que tem que ter aula de voz? Porque fala no espaço aberto, precisa. Eu falei, eu nem sei, rapaz, porque os meus atores falam tão pouco com a boca, eles fazem tanta coisa com o corpo inteiro, com o espaço, a relação deles com o mundo. Quando eles falam,
já está tudo entendido, já está tudo lido. E eu não sei se a comunicação única possível é a palavra. Isso é coisa de pastor. É a palavra, é a palavra. Isso é o pastor, é o ritual evangélico da sala limpa, sem nenhuma imagem de santo, só um quadrado ali da assento. É toda a ética e a estética da burguesia protestante que cria o espetáculo da sala fechada, conforme nós os conhecemos, né? Quem me garante que isso é o futuro? Isso pode ser o resto do presente. Amigo, atores podem fundar igrejas? Fundar a igreja? Afundar? Não, fundar também pode. Você pode fundar uma igreja para ganhar dinheiro, para poder fazer teatro de rua. Logo não, mas assim, depois que você começou a falar essa coisa de arte pública, né, até te mandei um material, que o que me deixou muito assim, espantado, é que a elite utilizou esse termo, arte pública, para ganhar muito dinheiro. Né? Aquela coisa dos monumentos, você obriga às vezes até o município a comprar alguma coisa com esse nome de que é arte pública. É arte só porque está na rua, está no espaço aberto, tem acesso irrestrito a todo mundo. Então, eles criaram ou se apropriaram disso. Agora, mais arte pública que o teatro é impossível, porque é direto. Então eu queria que você também, que eu lembro que você devolveu o e-mail, falou, Nico, é legal, só que eles estão parados. Essa arte está lá paradona, né? Aí queria que você, se achar que vale a pena, falar um pouco dessa outra maneira que as pessoas pegam a arte pública e privatizam, né? O próprio conceito de arte pública. É só não entender que a arte pública, tudo que estiver exposto. O conceito de arte pública, que está reduzido nas artes plásticas, é um conceito que serve para tudo, só que ficou totalmente voltado para a arte plástica. Por quê? As artes plásticas faziam isso que nós fazemos agora muito antes de nós. Faziam estátuas para botar na praça, tem que fazer o busto de fulano para botar, como os mecenas pagavam para fazer as artes deles e para pintar quadro de santo, enfeitar o palácio deles. Também o artista plástico, ele recebe o dinheiro para fazer uma estatueta para botar no meio da rua, para pintar um mural. Arte pública são essas estátuas, mas são os murais mexicanos também. Entende? Aquele é um conceito de arte pública. Ali é um homem de pensamento político, popular, muito forte, pintando aquilo daquele tamanho. É uma oposição evidente à arte da burguesia, dos museus e das coisas fechadas, e que vale, como é o nome dele? É Rivera? Rivera. Né? E tem o outro também, né? Que pintam grandes murais. Aquilo são artes públicas. O que não impede que o monumento, que a estátua do João Caetano da Praça Tiradentes também seja arte pública. Está ali para ser consumido por toda e qualquer pessoa. A novidade disso é nós nos enxergarmos como arte pública. A arte pública é em movimento, em movimento. Nós não somos escultura, nós somos história, entende? Nós somos arte pública também, entende? Então, o conceito é reduzido, ficou ali para arte pública e faz na rua. E para a elite, né? O conceito está fechadinho na elite. Ali, agora, nós também vamos para a rua e não somos chamados de arte pública. A estátua vai para a rua, vira arte pública. Entende? Nós vamos para a rua e não somos chamados de arte pública. Isso é um pensamento, isso é ideologia, isso é a maneira de matar as coisas. Então é a arte pública, é a Estado, mas nós também somos isso. Mas a questão da representação humana é muito forte. E o teatro da burguesia realista, você se transforma no personagem. E hoje é uma grita universal que o ator não é o personagem. O ator é um meio através do qual o personagem se expressa, se manifesta, e o ator tem que ter noção, conhecimento disso que ele está fazendo, para apresentar para o mundo essa realidade, e não representar. Entende? Então, então a igreja implicava com isso. Tem um conteúdo aí interessante, mas mas considerar o ator um pecador e não dar ele sepultura cristã é uma coisa bem ruim mesmo. E o mulher ficou nervoso com isso, porque ele não conseguia, nem o rei conseguiu. Ele teve que ser enterrado no cemitério escondido, e depois é que ele foi transferido para o cemitério. Mas o que eu acho pior, que ele queria pertencer à Academia de Letras. Eles falaram, olha, pelo que você escreve, até que você poderia ser.
mas você não pode ser porque você representa como um ator de feira. Não tem dignidade o seu trabalho de ator. Entende? No momento em que a tragédia recuperada dos gregos, o Racine, o Corneille e os grandes atores clássicos, trágicos, estavam na corte falando tudo. Entende? E eles odiavam mulher, porque a mulher também não tinha nenhuma piedade com eles. Nenhuma piedade com eles. Não podia ter aquela gente que ficou na corte desenvolvendo tragédia e a mulher ficou 15 anos pelo interior da Europa, fazendo teatro de rua. Fazer teatro da carroça dele. O que ele aprendeu com o povo foi muita coisa. Tenho certeza que mais do que o que eu aprendi. E ele deixou escrito o que ele aprendeu. Então, ele traz uma coisa e aprendeu uma representação viva, interessante, desarmada, sem grandes arroubos, sem declamações, sem impostações, uma maneira descontraída de fazer, que deixava o público da França louco, adorando o teatro dele, e deixava os trágicos vazios, e eles brigavam pra caralho. E quando ele quis ser da academia, pô, já tem tanta obra, deixa eu ser. Não, porque você representa como um artista de Soares. Amigo, a gente estava conversando lá em São Paulo, né, com o pessoal do Núcleo Paulistano lá de pesquisador de teatro de rua, do perigo que tem a rua hoje, nessa sociedade espetacularizada, do nosso teatro virar também, no meio dessa espetacularização toda, esse espetáculo no mau sentido. Você põe uma grua, põe uma ou nem ponte. isso, ou o fato de a gente estar ali, enquanto a gente está fazendo nosso teatro em Nangabaú, do lado tem o pastor evangélico, do lado tem a Brahma divulgando a cerveja, do lado tem... E a gente, no meio de tudo isso, a gente se perder nisso, e de quanto talvez seja até essa coisa da gente mudar os conceitos, da gente pensar que às vezes a rua, e aí é uma pergunta mesmo, a rua por si só, ela já é um elemento que modifica, porque também dá para fazer aquele teatro que está ali na rua, mas que não estabelece a relação com o espectador. E dá para eu fazer o teatro ali na rua que vira mercadoria no meio de tantas mercadorias. Então, o que é fundamentalmente que faz dentro dessa rua? O teatro é a relação, é Entende a minha pergunta? Eu acho que é a linguagem, né? Porque linguagem, você não pode simplesmente ir pra rua carregado dos conceitos de teatro. Mesmo aquele que nunca viu teatro, tem o teatro de palco na cabeça. E vai pra rua fazer essa representação. Uma coisa que foi muito importante no meu trabalho foi ir desmontando cada vez mais essa linguagem. A couraça ideológica que o teatro que eu aprendi tinha feito dentro de mim. Desmontar isso leva tempo. Mas eu acho que a questão, não tenho resposta, mas a questão é isso. Nós trabalhamos na rua, por melhor que seja a nossa mensagem, temos que estar de olho na linguagem. Porque se você pega a linguagem das elites e leva para a rua, você no mínimo está se diminuindo e não consegue descobrir a natureza pública daquilo que você está fazendo. Porque você vem com o resto de uma linguagem particular, privada. Você desenvolveu aquilo no contato com a burguesia, que paga para assistir o seu espetáculo. Agora, se você está na rua, como é que você faz? Que influência aquele povo que tem ali da tua frente está tendo sobre o seu espetáculo? E em que atitude você está lá? Será que você não está ali como um artista, levando arte para o povo? Será que você não está ali messiânico, evangélico, como qualquer igreja? Será que você não está ali atrás da sua dignidade? Será que você não tem vergonha da indignidade de estar ali? Entende? Quais são as questões que se colocam profundamente para mim como cidadão, quando eu abandono todo o procedimento tradicional e vou me expor dessa maneira em praça pública? Entende? O que entra em jogo? Com que cabeça eu estou ali? Que olhar que eu tenho para as pessoas que estão em volta de mim? Qual é a horizontalidade possível, entende, nesse encontro que a gente tem, que a gente faz na rua? Entende? Ou se você está indo para a rua com toda a verticalidade e o egocentrismo que o ator do palco tem. Sem querer, a gente repete esse modelo. Não é uma coisa que você faz pensando, mas você está ideologicamente construído dessa maneira. Então, na minha opinião, pelo menos na minha experiência, uma desconstrução ideológica dos seus afetos acaba sendo essencial. E a rua te dá isso. A rua te dá isso.
Porque a rua, por ser mista, ela não te dá ideologia. Ela responde com liberdade. Todos nós sabemos o que é uma resposta de público de rua, o que é uma resposta de sala fechada. É totalmente diferente. E se você não está de acordo com essa diferença, a tendência sua é levar o que você está de espaço fechado para a rua. E você está ali colonizando aquela gente do mesmo jeito. Porque você está levando a linguagem da dominação. Você não está levando uma linguagem futura. Uma possibilidade de abrir o mundo e fazer de outro jeito. E é difícil pra caralho. Porque de repente você está ali no meio e fala, ai meu Deus, eu queria tanto declamar um soneto aqui agora. Não vai dar. Eu tenho que sair correndo, rasgar a roda, subir no poste, tocar uma música. Os valores vão se modificando. Você vai criar uma outra possibilidade estética, porque a tua ética não é mais a mesma. Porque tudo que a gente está fazendo na sala fechada nasce da ética da burguesia. É ela que criou esse teatro mimético, esse teatro de imitação que os árabes não gostam, né? Então você mimetiza, você imita o ser humano. Você não apresenta, você não representa, nem manifesta o ser humano. Então você corre o risco de estar levando isso. Eu não acho que é uma tarefa fácil, não. Mas acho que todos nós temos suficiente experiência para olhar dentro da gente e saber a diferença. Entende? Falar, isso daqui era uma coisa pequenininha, eu achei que era pequenininha, segui por aqui. Mas talvez esse pequenininho aqui é que vai me dar o caminho da novidade. Onde eu vou descobrir o que eu posso estar fazendo com as pessoas aqui em volta de mim. Né? Eu me preocupo muito com isso. Tanto que os meus espetáculos de rua têm pouquíssimos efeitos. Mas é cheio de efeito ao mesmo tempo. Porque é uma liberdade muito grande. Mas meus atores têm trapos e eu tenho um aparelho de som que todo espetáculo quebra. Todo. É arma de ator, né? Com equipamento de som. Como dá problema, né? Tempo todo. Desde que era vinil, vagabundo, né? Desde que era vinil até agora, sempre esse problema. Sempre esse problema. E não tem jeito para melhorar isso. Eu precisava mudar muita coisa para melhorar a minha qualidade de som, né? Agora a gente está negociando um patrocínio. Aí não vou nem falar para não dar azar. Daí o primeiro objetivo é comprar um aparelho de som novo. Porque muitas vezes, no máximo do espetáculo, pifava tudo. Pifava mesmo, né? Agora, estamos aí. E temos também espetáculo que não precisa do aparelho de som, né? Fazer só o ator e o tambor. Então eu trabalho com o mínimo necessário. Teatro é uma coisa, espaço e relação. Só isso. Teatro é espaço e relação. É um lugar onde se estabelecem relações. Um ator com o outro, com a plateia, personagem.